Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso falando sobre números racionais, certo? Essa é a última parte, nós iremos falar agora sobre radiciação. Então, vamos lá. Radiciação de números racionais. A gente já tem aquela ideia, né, de que a radiciação ela é uma operação inversa à potenciação, certo? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que temos no livro, tá certo? E se aprofundar um pouco mais com a radiciação agora no conjunto dos números racionais. A gente tem aqui a ideia da operação inversa e vamos falar especificamente agora sobre o cálculo de raiz quadrada, que é um caso específico da radiciação. Então a gente tem a raiz quadrada, tem a raiz cúbica, raiz quarta e nós iremos aqui se ater a falar sobre raiz quadradas. A gente sabe que raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 elevado ao quadrado vai dar 25. O que uma operação faz, o que a raiz quadrada faz, a potenciação do número elevado ao quadrado vai desfazer. Uma é o inverso da outra. Raiz de 144, raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 elevado ao quadrado dá 144. Observe que o cálculo de raiz quadrada corresponde ao inverso do cálculo do quadrado, como eu falei para vocês. Nessa linha de raciocínio, estendendo o estudo para os números racionais, considere que potências de expoente 2 geram quadrados perfeitos, e assim podemos obter a raiz quadrada de números racionais. Considere, por exemplo, um quadrado com lado medindo 1 metro e a área de 1 metro quadrado. Para nós encontrarmos a área do quadrado, é só pegarmos um lado e elevar ao quadrado. Então a gente tem 1 elevado ao quadrado vai dar 1, m elevado ao quadrado, m ao quadrado. Ok, então vamos lá, vamos dar continuidade. Se desse quadrado tomarmos apenas a metade, ou seja, o lado a gente vai considerar apenas a metade como medida, teremos quadrados com lado medindo meio metro, 1 sobre 2 metros. Com isso, a área de cada um deles será equivalente a 1/4. Porque para eu achar a área é só pegar, elevar um lado ao quadrado, certo? Então, a gente, para achar a área do quadrado, é só pegar um lado e elevar ao quadrado. E meio elevado ao quadrado, a gente pega 1 eleva ao quadrado e o 2 eleva ao quadrado, como a gente já viu em potenciação. 1 elevado ao quadrado vai dar 1, 2 elevado ao quadrado vai dar 4 metros quadrados. Agora, 1/4 de metro quadrado, corrigindo aqui. Então, eu tenho 1/4 de metro quadrado aqui, 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 que vai dar 1 metro quadrado completo, quando eu juntar as 4 partes. Então, aqui, geometricamente, a gente percebeu que quando a gente pega a metade, a gente só vai ter 1/4 do metro, quando eu elevar ao quadrado, da metragem aqui da área. A situação apresentada geometricamente pode ser interpretada por meio de cálculos. Então, vamos ver. Aqui, por meio de cálculos, 1 meio elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado vai dar 1, como eu falei para vocês, e 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Se partirmos para o raciocínio inverso, vamos considerar um quadrado que tem a área 1/4 de metro quadrado. Com base nessa área, qual deverá ser a medida do lado do quadrado? Pronto, para nós encontrarmos o lado, a gente já tem a ideia de que temos a área. E para encontrar a área, foi utilizado de um quadrado, tá? A área de um quadrado, foi utilizado a potência 2. Ou seja, eu peguei o lado e elevei ao quadrado, que eu obtive 1/4 de metro quadrado. Agora eu vou ter que fazer o inverso, se eu quiser achar o lado. Eu achei a área e agora eu quero achar o lado. Para eu fazer o inverso, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 1/4, para encontrarmos isso aí, eu vou fazer isso aqui, ó. A raiz quadrada de 1/4 vai ser a raiz quadrada do numerador dividido pela raiz quadrada do denominador. Tiro a raiz quadrada de 1, do de cima, tiro a raiz quadrada do de baixo. Raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 4 dá 2. Assim, chegando ao nosso resultado que queríamos encontrar, que é o lado. Então, de maneira geral, pessoal, a raiz quadrada de um número racional positivo
que seja quadrado perfeito é o racional positivo, que é elevado ao quadrado, resulta no número dado inicialmente. Ou seja, se eu quiser achar a raiz quadrada de um número racional, eu tenho que achar o número racional que é elevado ao quadrado de o radicando. Dessa maneira aqui, ó, raiz quadrada de 16/25. Preste atenção, pessoal, a raiz quadrada, o sinal aqui da raiz, ele está sobre toda a fração. Logo, a gente entende que está tirando a raiz quadrada de toda a fração. Aí eu vou tirar raiz quadrada do de cima e raiz quadrada do de baixo. Então, raiz quadrada de 16 vai dar 4. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. Letra B aqui, ó, raiz quadrada de 1 centésimos. É a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 1 vai dar 1, raiz quadrada de 100 vai dar 10. No entanto, nem sempre a raiz quadrada de um número racional será outro número racional. Basta que o número racional dado não seja quadrado perfeito. Dessa forma aqui, ó, eu tenho um número racional, ou seja, uma fração, no qual um deles, ou os dois, não tem raiz quadrada perfeita. O que quer dizer isso, que não tem raiz quadrada perfeita, é que eu não consigo tirar a raiz quadrada. Eu não encontro um número multiplicado por ele mesmo de o radicando, ou seja, o que eu quero tirar a raiz. O 2 eu não tenho raiz quadrada, porque ele então não é chamado de número não quadrado perfeito. Ele não é um quadrado perfeito. Eu não encontro um número multiplicado por ele mesmo que dê 2. E nem encontro um número multiplicado por ele mesmo que dê 3. Logo, não existe raiz quadrada de 2/3. Então, eles não pertencem aos números racionais. Assim também vale para 1/7. Ah, professor, mas raiz quadrada de 1 tem, que é 1. Mas 7 não tem. E a gente está tirando a raiz quadrada dos dois números. Logo, não é um número racional. Mesmo se eu estivesse só tirando a raiz quadrada de 7, também não seria um número racional. Da mesma forma, tá? A gente tem que apenas tirar a raiz quadrada de números positivos, porque números negativos, eles não têm raiz quadrada. Números racionais negativos não têm raízes quadradas. Números inteiros negativos não têm raízes quadradas, porque não tem nenhum número multiplicado por ele mesmo que dê um número negativo. Como eu já falei para vocês, se eu multiplicar dois números negativos, vai dar um número positivo. Se eu multiplicar dois números positivos, vai dar um número positivo. Então, não tem um número que multiplicado por ele mesmo dê um número negativo. E eu não posso multiplicar um positivo com um negativo, que não são números iguais. Um é positivo e outro é negativo, tá, pessoal? Exemplos. Aqui, ó, raiz quadrada de menos 2/4 não pertence aos números racionais. Eu estou tirando raiz quadrada de números negativos. Aqui também, números racionais negativos também não pertencem aos números racionais. Por outro lado, assim como foi mostrado para os números inteiros, existe o oposto. O que é o oposto? Eu tenho a raiz quadrada, eu tenho um número positivo, eu tenho um número negativo. 5 positivo e 5 negativo, eles são opostos. Aqui, ó, menos raiz quadrada de 9/25, vocês percebem que o radicando ele é positivo e o sinal está fora. Então, assim, eu consigo tirar a raiz quadrada, porque eu só estou tirando de quem está dentro. Logo, eu vou achar menos 3/5. Dessa mesma forma, então, quem é o oposto de menos raiz quadrada de 9/25, mais raiz quadrada de 9/25? Então, esses opostos aqui eu consigo tirar raiz quadrada. Vamos dar continuidade. Agora falando sobre expressões numéricas com números racionais. A gente já apresentou, tá, as ideias de expressões numéricas, a gente já aprendeu nos números naturais, nos números inteiros e, novamente, aqui nos números racionais. A gente vai falar das ordens das operações nas expressões, que são as potências e radiciação primeiro, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Vamos calcular, eu vou pegar aqui já o final. Aqui, como é que eu vou resolver? Olha, pessoal, aqui eu vou tirar logo a raiz quadrada que aparece e vou resolver a potenciação. Divisão,
vai ficar para depois. E por último, adição e subtração. Então, repito tudo que não for raiz e potência e resolvo as raízes e potências. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9, 3. 1 elevado ao quadrado vai dar 1, 2 elevado ao quadrado, 4. Agora eu vou resolver a divisão. Só que divisão de fração, olha, essa fração está sendo dividida por essa outra aqui. 2/3 está sendo dividido por 1/4. Os demais eu repito e vou fazer essa divisão. Divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vou repetir os demais números racionais, as demais frações, e vou resolver agora a divisão que virou multiplicação. 2 vezes 4, 8, 3 vezes 1, 3. E agora eu só tenho adição e subtração. O que é que eu vou fazer? Como eu só tenho adição e subtração e vou resolver elas na ordem que aparecerem, eu vou primeiro fazer o MMC logo de tudo. Do 9, desse 3 e desse 3. Tirando a MMC entre 9 e 3, vai dar 9. E agora, achando as frações equivalentes, da seguinte maneira, divido pelo de baixo, o novo denominador que eu encontrei quando eu tirei MMC, e multiplico pelo de cima. Divido pelo denominador antigo e multiplico pelo numerador antigo para obter um novo. 9 dividido por 3 vai dar 3, 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 3 vai dar 3, 3 vezes 8, 24. E agora eu vou fazendo direto. 5. Cadê? 8 menos 3, 5. Repito o denominador. 5 nonos. 5 mais 24, 29. 29, repito o denominador, 9. Agora, quando a gente tem sinais de associação, a gente vai resolver primeiro os parênteses, depois os colchetes e, por último, a chave. Vocês já estão cansados de saber isso, mas vamos lá para uma operação. A última, pessoal, eu vou deixar para vocês, tá certo? Mas, caso queiram que eu explique ela depois, a gente pode fazer juntos durante a aula ao vivo. Vamos ver essa primeira aqui. 8 nonos menos, abre colchetes, entre parênteses, menos 3 meio elevado ao quadrado, mais 1/5 vezes, abre parênteses, 1 meio mais 1/3, fecha parênteses. Presta atenção. Aqui eu poderia resolver essa potência? Poderia, mas por que ele não faz isso? Porque ele percebe aqui que não há uma operação dentro dos parênteses. Há uma operação de um número que está dentro do parênteses, está elevado ao quadrado. Então ele deixa para resolver isso posteriormente. Mas, caso eu quisesse resolver essa potenciação, não tem problema nenhum. Resolveria e o resultado final sairia o mesmo. Mas ele vai resolver primeiro o que está dentro desses parênteses aqui, que ele considera uma operação dentro desses parênteses, e não uma potenciação que está fora, elevando quem está dentro. Vamos lá, tirar MMC entre 2 e 3 vai dar 6. Fazendo para achar agora as frações equivalentes, divido pelo de baixo, o novo denominador que é 6, e multiplico pelo numerador, para achar um novo numerador. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 1, 2. Beleza, vamos lá. Agora eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Por quê? Eu tenho agora uma adição de frações com o mesmo denominador, então só somar os numeradores e repetir o denominador. 3 mais 2, 5, e repete o denominador, que é 6. Agora o que é que eu vou fazer? Posso já resolver a potenciação, repito o restante e resolvo a potenciação. Pessoal, eu tenho aqui uma potenciação de uma fração negativa. O que é que eu faço para resolver ela? Vou multiplicar essa fração por ela mesma. Então, menos vezes menos vai dar mais, 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 2 dá 4. Precisa colocar aqui o mais? Não, não precisa. Certo? Mas, lembrando também outra dica, todo número negativo elevado a um expoente par vai ficar positivo. Tá? Então, expoente par, número negativo, positivo. E também, se for positivo, vai ficar positivo da mesma forma. Todo número elevado a um expoente par vai ficar positivo. E agora aqui, ó, o que é que a gente pode fazer? Simplificar. O 5 está multiplicando 1 e está dividindo ao mesmo tempo.
Então, simplifico esse 5 com esse 5. Vou ficar apenas 5 dividido por 5, 1 e 1. Multiplicando agora, 1 vezes 5, 1 vezes 1, desculpe, 1 vezes 1, 1, e 1 vezes 6, 6. Vou resolver essa adição de frações. Só que 4 e 6 são denominadores diferentes, então vou ter que tirar MMC entre 4 e 6, que vai dar 12. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 9, 27. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. 27 mais 2, 29. 12, eu repito. E agora eu vou tirar o MMC entre 9 e 12, porque é uma subtração de frações com denominadores diferentes. O MMC entre 9 e 12 vai dar 36. 36 dividido por 9, 36 dividido por 9 vai dar 4. 4 vezes 8, 32. 36 dividido por 12, 3. 3 vezes 29, 87. 32 menos 87, 55 e repete o denominador. Pronto, pessoal. O segundo exemplo eu vou deixar com vocês para vocês tentarem pegar a ideia ali, tentarem fazer ele, mas isso aí a gente já fez nos números naturais, nos números inteiros, então tenta ver aí qualquer dúvida desse exemplo, podem mandar para mim, tá certo? Que a gente, se preciso for, faz ele, mas eu queria que vocês tentassem entender por si só como é que faz essa expressão, como é que resolve essa expressão, esse segundo exemplo, tá? Agora, para a gente finalizar aqui, vamos lá. Lembrando, pessoal, só um atentozinho. Eu mandei aí para vocês o slide e coloquei fiz coloquei esse parênteses aqui para fazer uma correção no que estava no livro, porque ele coloca aqui fora o parênteses, mas ele deveria ser aqui dentro, para dar continuidade da forma que ele fez. Então, só prestem atenção nisso. No livro vocês façam essa correção. Vou deixar isso para vocês. É grande, é um pouquinho cansativa, mas vai ser um bom treino para vocês. Observe que, apesar de parecer longo, o cálculo de uma expressão numérica envolve poucos cálculos de uma linha para a outra. O registro desses passos é muito importante, pois organiza-se o cálculo e, consequentemente, o pensamento. Então, por isso que eu digo, faça passo a passo, resolvendo parênteses, colchetes, chaves, sempre passo a passo, para ficar mais fácil a gente identificar quando a gente errar, a gente ter o pensamento organizado ali do cálculo. Facilita a identificação de quais foram as operações, quais devem ser as operações realizadas primeiro, e auxilia na identificação de erros pontuais, fazendo com que o seu estudo seja mais eficiente. Nesse contexto, por exemplo, se ocorrer um erro apenas no cálculo de uma raiz quadrada e todo o restante do cálculo da expressão estiver correto, pode-se reforçar naquele momento o estudo específico da raiz quadrada e não necessariamente todas as demais operações. Então, se tiver um errozinho pontual, vocês vão lá, apaga aquele erro e dá continuidade. Agora, se vocês fizerem tudo atropelando, se vocês acaso cometerem um erro, vai ser mais difícil de identificar. Pessoal, então por hoje a gente finaliza aqui nossa aula. Espero que tenham compreendido aí as ideias. Tentem fazer as atividades e qualquer dúvida, manda para mim. Então, até a próxima.